ponho o vídeo. Então, está ligado, não está? Mas não está. Ok, maravilha. Pronto. Está tudo? Ok. Doutor Luís, bom dia, está a ouvir-me? Sim, estou aqui. Ouvem-me? Não estou a ouvi-lo muito bem, professor, só um bocadinho, porque estamos aqui ainda E agora, 10 com conseguem 2. Pronto, já está. Professor Luís. ouvir-me? Sim, Pronto, obrigado. Luís, muito bom dia, é um gosto tê-lo aqui connosco. Vamos só esperar um pouco, porque eu não sei que acho que há mais um interveniente que ainda não está. Então, esperamos só um compasso de 2, 3 minutos, depois iniciamos. Pode ser? Tá, Muito obrigada. até já. Quem é que Natália Mazzini. Como é que vocês estão? E vocês sabem que é questão de não pedir nenhuma coisa, que não é uma questão de não presença. Ou seja, tem uma máquina cheia. Não é? Participantes presenciais. Se calhar nós não temos o número das pessoas que estão. Então. Sim, olha, acho que há coisas que Estão alguns online, mas não é uma como é presencial online. O Luís Barbeiro vai estar online. As duas das meninas. Desculpa. Ok. Já disse. Não sabia. Natália, peço desculpa. Natália, peço desculpa. Está presencial, pronto. Então, bem, já está também Bem, seguindo então, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. Seguindo então aqui a nossa orientação aqui das comunicações. É um gosto ter aqui o professor Luís Barbeiro, Shenman e a professora Natália também. Sejam muito bem-vindos ao IPD. E aqui eu sou a Anabela Matias, vou moderar aqui esta sessão. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a orientação dos trabalhos aqui que estão previstos aqui no horário e depois cada um tem 15 minutos para fazer as suas apresentações.
E depois no final, se todos estiverem de acordo, no final faremos então alguma questão que possa surgir. Estão de acordo? Ai, desculpa, professora. Desculpa por incomodar. Não, A minha professora Maria José Carvalho, se calhar está a entrar. Ela diz que está a aguardar que o FDRA aceite. é, mas eu não tenho aqui nenhum pedido. Não tenho aqui nenhum pedido. Só temos aqui três participantes. Ok. Agora eu vou escrever-lhe um e-mail para confirmar, tá bem? Porque ela vai fazer a apresentação comigo. Está bem, obrigada. Faça isso então. Então, sendo assim, o professor Mário Amado Alves e a professora Marta Alexandre não estão. Portanto, vamos passar à comunicação da professora Natália. Pode ser? Sim, se faz favor. Mas eu queria enviar o arquivo. Posso apresentar? Pode apresentar, faça como entender. Mas é possível apresentar no computador? É, claro. Eu posso enviar um e-mail? Então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar, professor Luís Barbeiro, e estas coisas assim online têm sempre estas coisas de antecipar e por aí fora. O professor Luís, não se importa, passa já a fazer a sua apresentação, enquanto aqui a professora Natália trata aqui dos trâmites informáticos e de todo o resto. Pode ser? Ligo? Isso. Sim, pode ser. Então vamos lá. Pessoal, ouvem bem? Sim, muito bem, professor. Pronto, então posso começar eu. Então, bom dia, é um gosto estar aqui convosco. Já não na última, 2021, mas salvo erro. Dá-nos aqui só um momento, que temos aqui uma questão. Sim. Eu vou aqui enviar pelo chat a senha, está bem? A senha de acesso. Pois há bocadinho o Sérgio viu qual era a senha, não é? Pois. Mas a mim não me pediu senha. Pois não. Pois lá está. Pois não. É isso que eu estava Pois não. a referir. Será que ela está a entrar na hiperligação correta? Xen, faça-me um favor. Envie o link à professora. Pode enviar o e-mail para o seu link? Sim, já enviei lhe um e-mail e ela ainda me respondeu. Vamos aguardar um bocadinho. Peço imensa desculpa. Luís Barbeiro. Professor, faça favor. Obrigado. Estava a dizer que presencialmente estive, salvo erro, em 2019, depois em 2021 já online, e é um gosto de qualquer modo estar em comunicação convosco e recordar, não é mesmo não estando aí, a paisagem aí da ESE e de Bragança. Então, eu vou apresentar, vamos ver se agora vai funcionar tudo bem, se estão... Supostamente já estariam a ver o diapositivo de título, certo? Sim, professor, estamos a ver. Pronto. Então, aquilo de que vos vou falar é relativo à correção, portanto, a correção escrita, e tem a ver com o seguinte. No fundo, todos nós, e digamos assim, enquanto professores, temos de facto a pretensão, enquanto professores de português língua estrangeira, temos de facto a pretensão que consigamos desenvolver a proficiência e o domínio da língua portuguesa, no caso de PLE, com os estudantes de estrangeiros, portanto, falantes de outras línguas. E uma das estratégias que muitas vezes utilizamos é, de facto, a correção. Aquilo que vou apresentar tem, sobretudo, a ver com o seguinte: qual o efeito, qual o grau de consecução, ou seja, do sucesso, quando se escreve novamente um texto, porque esses aspectos têm estado em foco na literatura. Então,
Trata-se de um estudo exploratório que, no fundo, vai ter duas vertentes. Por um lado, observar a retoma das unidades ideacionais, se quisermos, das ideias, quando escreve um outro texto, ou novamente o texto, sobre o mesmo tópico. Portanto, que ideias que aqui estão operacionalizadas enquanto unidades ideacionais são retomadas e, por outro lado, verificar, observar o grau de sucesso ou insucesso dos aprendentes de português de língua estrangeira na correção dos erros que foram assinalados sobre um texto anterior. No fundo, o que temos aqui é esse desafio na aprendizagem de uma língua segunda, de uma língua estrangeira, se quisermos, e a questão em foco é a superação das incorreções que caracterizam a interlíngua dos aprendentes. É uma questão que ganhou, de facto, muita acuidade, sobretudo a partir dos trabalhos de Troscot, tem dado origem muitas tomadas de posição, a começar do próprio Troscot, quando diz que a investigação descobriu que a correção é um fracasso claro e dramático. Portanto, nada de facto meio, digamos assim, mas esta posição que tem vindo a ser reafirmada pelo próprio, inclusivamente, agora em 2021, 2022, já retomou numa entrevista, e, por outro lado, outros autores que têm procurado, de algum modo, contraditar esta afirmação em relação à eficácia da correção. Aquilo que vou apresentar, portanto, neste estudo exploratório é relativo a um estudo que foi realizado com estudantes chineses que realizavam um programa de estudo em Portugal. Portanto, o nível de referência básico é o B2 destes estudantes. Quando chegam, estão no seu 3º ano de aprendizagem do português, iniciado na China, e foram analisadas, portanto, produções escritas integradas numa unidade didática, um género determinado, e depois a retoma da tarefa em situação de avaliação. Então, trata-se de um grupo de 12 estudantes, há 24 textos analisados, 12 correspondentes à produção textual, foi integrada na unidade didática relativa ao género em causa, já vou dizer qual, e depois 12, quando, passado uma dezena de dias depois, essa tarefa, esse género textual, foi também integrado na tarefa de avaliação, uma situação de teste. O género é o relato autobiográfico, portanto, que eles já tinham realizado na unidade em si, e que lhes foi novamente pedido na situação de teste uns dias depois. Então, os procedimentos foi essa escrita inicial do relato autobiográfico, foi a correção pelo professor nessa altura, portanto, integrado na unidade, tratou-se de um feedback corretivo direto, portanto, assinalando as incorreções e correções que deveriam fazer, portanto, no próprio texto, e depois foi a escrita do novo texto sobre o mesmo tópico. Em termos de análise, aquilo para que vou dirigir a vossa atenção tem a ver com a extensão dos textos, numa e noutra versão, e depois nas tais duas vertentes que referi, a vertente ideacional e a vertente da língua, ou seja, da correção linguística aqui. Campo, ou seja, a vertente ideacional, tem aquilo a que eu chamei aqui interseção ideacional, ou seja, temos as duas versões, o texto inicial e o segundo texto, e no fundo a questão é o que é que se mantém, o que é que se interseta entre os dois textos, ou seja, fazer a identificação das unidades ideacionais comuns e diferentes, e aqui em termos de operacionalização tomamos por base a oração, ou seja, a proposição, a oração, ou seja, no fundo perguntarmos que ideias, que orações, que proposições se mantêm de um texto para outro. Dentro ainda das orações, num ponto de vista mais específico, identificaram-se os processos, que no sentido da linguística sistémico-funcional, ou seja, os verbos que são comuns ou diferentes, mesmo quando as unidades ideacionais são as mesmas. Por outro lado, na dimensão linguística, o que esteve em foco foram as incorreções, quer no texto 1, quer no texto 2.
por um lado o número e por outro lado também aquilo que é chamado de interseção corretiva, ou seja, a questão da interlíngua, dos falantes, dos aprendentes e de que forma a apropriação linguística, ou seja, se houve sucesso ou insucesso em termos de correção. Passando para os resultados, primeira vertente, a interseção, o campo, ou seja, a interseção edicional. Lembro que estão a escrever um texto autobiográfico, portanto, à partida, não implicava grande pesquisa em termos de domínio, área vocabular, etc. Portanto, este campo era conhecido, a sua própria vida, no fundo tinham que fazer a sua autobiografia. Se compararmos, portanto, encontramos que, quer no texto 1, quer no texto 2, no caso temos 638 unidades, no total, no outro caso 630, portanto, o número de unidades é bastante próximo num e no outro texto. A seguir, em que medida é que há uma retoma das unidades edicionais, portanto, das ideias, quando se passam do texto 1 para o texto 2? Temos a coluna da esquerda corresponder com o valor de 1268, corresponde ao total das unidades edicionais, aqui, grosso modo, podemos considerar as orações, e verificamos que dessas 1268 há 386 que são retomadas e há 882 que são diferentes. Portanto, no segundo texto são diferentes. Ou seja, se quisermos, há uma proporção de 30% que são retomadas e há 70%, mesmo que o campo seja igual. Portanto, ou seja, apesar de o campo ser globalmente o mesmo, quando consideramos as unidades adicionais específicas, existe uma proporção superior a 2/3 que é diferente. Ou seja, chama-nos a atenção para que cada texto, de facto, proceda em grande medida a uma nova seleção. Quando se consideram os verbos desses processos, não é? Mesmo das que são retomadas, também há alguma variação. Portanto, mesmo nas retomadas, o que temos são já apenas não os 30%, mas os 23% que são retomados e só para 77% os que são diferentes. Portanto, mesmo na construção do campo, há também este desafio, que é capacitar para a seleção entre um número alargado de unidades de conteúdo e também capacitar para a expressão desse conteúdo por meio de escolhas linguísticas diferentes, portanto, sinónimos, construções sintáticas diferentes, etc. Em relação aos processos, os valores continuam ainda a ser aqueles que aqui apresentam. Portanto, ou seja, proporções na ordem das que encontramos, 24% retomadas e dos processos, dos próprios verbos, os mesmos, enquanto são diferentes no caso 94%. Portanto, ou seja, ainda que a ideia seja retomada, o processo que serve de base à expressão pode variar. Passando então agora para a questão da incorreção ou correção linguística, o sucesso ou insucesso na correção, podemos ver desde logo a questão das incorreções. Surgem no texto 1 359, no texto 2, 353. Portanto, à partida, não há uma diminuição acentuada para o texto 2. O número de palavras, já dissemos que era fundamentalmente próximo, portanto, 3.358 total nos textos 1 para 3.252 no texto 2. Aliás, mesmo a rácio, por isso não admira que a rácio entre as palavras e o número de incorreções se mantém muito próximo, portanto 0,12, ou seja, 12 incorreções em cada 100 palavras. Por outro lado, se olharmos de mais perto, então, para os movimentos de correção, o que é que encontramos? Se tomarmos como referência o texto inicial, vemos que das 359
incorreções existentes, assinaladas e corrigidas pelo professor, são corrigidas 31, ou seja, procedeu-se à correção no segundo texto de 31. Basicamente, essas 31 correspondem a incorreções de gramática, 9 casos, de representação da própria escrita, ou seja, fundamentalmente a ortografia, 8, e aspectos relativos ao discurso, 14. 26, portanto 7%, são mantidas. Portanto, enquanto houve 31 que foram corrigidas, há 26 que foram assinaladas pelo professor, mas que se mantêm no texto, no segundo texto. Sendo que 8 são de gramática, há um caso de ortografia que se mantém, mesmo assim a ortografia é aquela em que se verificam que se verifica uma maior progressão, e há 17 de incorreções no âmbito do discurso, no domínio do discurso, que se mantém. Agora, a grande evidência nestes resultados é o seguinte, que já tem a ver com a própria vertente edicional, ou seja, as formulações que temos são, efetivamente, em uma proporção muito elevada, diferentes. Passemos agora a ver os resultados na perspectiva do novo texto, portanto, a segunda versão. Portanto, os resultados nos dois primeiros valores são os mesmos, basicamente, ou seja, 26 correspondentes a 7% se mantêm. Há, ainda assim, uma passagem de correção para incorreção de 23%, portanto, 7%, ou seja, no novo texto, aspectos que estavam corretos na primeira versão agora resultam no segundo como incorretos, e, novamente, a formulação diferente como a grande proporção de resultados. Portanto, com estes aspectos, ainda nesse novo texto, o que é que encontramos? Então, 26, ou seja, 7 e formulação diferente, de facto, muito evidente, o que coloca, de facto, o desafio de não basta, de algum modo, assegurar, num primeiro momento, a correção de um texto para conseguir que, quando se escreve esse texto novamente, as correções tenham sido apreendidas. Noto que aqui o campo, portanto, o tópico, a instrução de escrita foi basicamente o mesmo assunto, era o mesmo, era o relato autobiográfico, e isso teve como consequência que, mesmo assim, se encontraram muitas formulações diferentes. Portanto, cada escrita do novo texto é, de facto, um desafio renovado. Então, concluindo, o que é que poderemos dizer? A análise realizada revelou, em relação ao campo, ou seja, à vertente ideacional, a escrita do novo texto, ainda que sobre o mesmo tópico, ativa geralmente um conjunto diferente de unidades adicionais específicas que o configuram, que o consubstanciam no texto em causa. Ou seja, cada texto é, de facto, um texto único. Mesmo quando a unidade adicional específica é a mesma, portanto, e aqui a referência é sobretudo para a questão, o processo mantém-se, o verbo mantém-se, a sua expressão não é unívoca, não é única, pode ainda variar, ou seja, as escolhas de conteúdo abrem possibilidades para escolhas de formulação linguística. Em relação às incorreções, a evidenciação do erro por parte do professor não garante a apropriação da forma correta, mesmo quando se escreve novamente o texto sobre o mesmo tópico, mesmo quando se repete, digamos assim, a tarefa. Ao lado da progressão no sentido da correção, existe, mas também existe a manutenção do erro, ou seja, o que está aqui em evidência, que a interlíngua do aprendente ainda não se fez a apropriação do elemento em causa. Mas, como chamei a atenção, o que sobressai é, sobretudo, o peso das novas formulações, que, por sua vez, dão origem a novas incorreções.
Então, em termos de alargamento, eu comecei por dizer que se tratava de um estudo exploratório. Claro que será necessário um alargamento do corpus, aqui foi bastante limitado, mas mesmo assim já podemos chamar a atenção para o seguinte: este trabalho sobre o desenvolvimento da escrita em PLE, numa língua estrangeira, obriga a um trabalho em banda larga, ou seja, prevê-se a amplitude adicional que pode ser objeto de seleção. Não é por o facto de um aluno ter escrito uma frase de determinada maneira no seu relato autobiográfico que vai garantir que ele vai aparecer sempre nos outros textos que escreva sobre o mesmo assunto. Portanto, há uma promoção da aprendizagem das próprias formulações associadas a uma determinada ideia. Por outro lado, de algum modo, nessa amplitude, podemos mobilizar não apenas os textos dos alunos que eles vão escrevendo, mas alargar para a linguística de corpos, ver os corpora de aprendizagem e mostrar quais são as possíveis formulações que podem existir. Por outro lado, na perspectiva de apreensão da apropriação e correção das incorreções. Há uma estratégia que parece que tem que começar a ser mais desenvolvida, colocada em prática, que é de algum modo uma reescrita focada, ou seja, formulações específicas que levem à automatização, porque relembro que, mesmo assim, muitas incorreções se mantiveram e outras acabaram por aparecer novamente. Portanto, com esta, digamos assim, algumas vias que podem ser adotadas e deixando as referências, no caso, sobretudo, dos trabalhos de Troscot, mas também outros, termino já com um minuto após os 15 que me foram concedidos. Obrigado. Obrigada, Sr. Professor. Cumpriu escrupulosamente o tempo. Muito bem. As colegas, a professora Maria José Carvalho, a professora Marta Alexandre, sejam bem-vindas também. Obrigada. Vamos então agora, como tivemos de fazer aqui alguns ajustes, começámos pelo fim, então agora, se não se importam, também vamos subindo, está bem? Então agora, passava o tema do professor Luís Barbeiro, sempre tão em voga, não é? Já lá vamos, depois para as questões. Agora passávamos para a comunicação da Menchan e da professora Maria José Carvalho, pode ser? Ok, claro. pode ser. Conjuntivo em horas Só... relativas, não é? Exatamente. Queria só dizer umas breves palavras. A Man Shen é uma aluna que vem da China, que está na China, aliás, e é aluna do mestrado de PLELS da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Português, Língua Estrangeira e Língua Segunda. É a primeira vez que vai apresentar uma comunicação num congresso e, portanto, enfim, tem de haver também alguma tolerância. Obrigada por nos terem dado esta oportunidade de apresentar este tema neste congresso. Depois ficarão a meu cargo as conclusões. Obrigada. Ok, então vamos começar. Deixa-me partilhar a minha ecrã. Deixa-me ver. Ok. Está a ver? Ok. Estamos, sim. Ok. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir também? Sim. Estão? Sim. Ok, ótimo. Obrigada. Ok. Olá a todos, chamo-me Xamã da Universidade de Coimbra. Hoje sinto-me muito com grande satisfação por ter esta oportunidade de fazer a apresentação com a minha orientadora, doutora Maria José Carvalho, e o nosso tema é o conjuntivo orações subordinadas relativas à área crítica no ensino de português como língua estrangeira. A apresentação é composta por 6 partes. Sabemos que em orações relativas, o verbo no modo indicativo está associado a uma asserção,
Por exemplo, o livro que li nas férias ganhou um prêmio. Aqui, com indicativo, sabemos que existe realmente este livro, enquanto que as relativas com conjuntivo têm um valor modal. Por exemplo, um leão que tem fome é perigoso. Está associada a uma interpretação de caráter hipotético, uma vez que esta frase é equivalente a se um leão tiver fome, é perigoso. Acredito que provavelmente os professores de português encaram este tipo de perguntas dos alunos estrangeiros. A professora, qual é a diferença entre o PC e FC? Qual é a diferença entre um empregado que seja competente e o empregado que for competente? Por isso, lançamos a nossa primeira pergunta. Será que a correspondência entre o artigo e tempo verbal é suficiente para ensinar um aluno estrangeiro? E como uma aluna chinesa gostava de falar da minha perspectiva, na verdade, a pesquisa sobre a oposição entre o futuro e presente do conjuntivo ainda é limitada. E os manuais mais usados centram-se principalmente nas características do conjuntivo, tais como dependência temporal entre a oração principal e a oração subordinada, e a incerteza e a determinação. Não há um esclarecimento específico sobre a diferença entre o presente e o futuro conjuntivo. Essa falta de precisão pode trazer aos alunos estrangeiros alguma confusão. E, para ser franca, como uma estrangeira, não tenho capacidade suficiente para medir as situações diferentes e sentir subtileza. E a maioria dos meus conhecimentos vem diretamente dos manuais. Por isso, tenho de memorizar algumas regras que são mais compreensíveis e domináveis para mim. Por isso, aqui temos 3 perguntas de investigação. A explicação dos manuais é adequada em termos do uso do PC e do FC em orações relativas. Podemos tentar estabelecer alguma regra ou delinear critérios para o estabelecimento de uma tipologia sobre o uso dos 2 tempos em contextos sintáticos determinados. Em que casos existe variação entre o uso do PC e do FC em orações relativas? E a seguir vamos comparar 3 manuais muito usados. Primeiro é a gramática aplicada. Podemos ver que aqui a realidade e a irrealidade constituem um critério de distinguir o indicativo do conjuntivo, como os exemplos na parte de aplicação mostram. E, segundo os autores, o futuro conjuntivo expressa uma ideia de eventualidade no futuro, mas reparem, sabemos que o presente conjuntivo também pode expressar alguma ideia de eventualidade no futuro. Por isso, como é que podemos distinguir? E na gramática ativa, os autores também fazem uma separação entre o indicativo e o conjuntivo, e o critério continua a ser realidade e não realidade. Aqui os autores salientam os tempos na frase principal. Aqui os autores dão-nos algumas regras, por exemplo, usamos o FC depois de ganho, onde, que, e a frase principal pode ter o verbo no presente e futuro do indicativo ou imperativo. E também podemos usar o futuro conjuntivo nas frases sem understand expresso. E essas frases sem understand expresso podem ser expressas para frases com understand expressos. E o português para ensino universitário é um manual bem usado na China. Quando frequentei a minha licenciatura, eu usava. Segundo o autor, orações
adjetivas, quando o understand é indeterminado, usa-se o presente conjuntivo. E em termos do futuro conjuntivo, em orações subordinadas relativas, não há explicação. E acabamos de ver que os autores dizem que podemos usar o futuro conjuntivo depois de que, mas na verdade reparamos que também podemos usar o presente conjuntivo depois de que. Por isso, um aluno estrangeiro pode ficar muito confuso. Por outro lado, como os exemplos aqui mostram, mesmo com os artigos indefinidos nas frases A e B, uma pessoa e um livro são contextos indeterminados, enquanto que nas frases C e D, uma pessoa e um livro são conceitos determinados. Por isso, qual é o critério para percebermos a especificidade e a definitude de expressões? Pelo outro lado, há contexto em que se aceita ambos. E com estes problemas, vamos ver a proposta de Comria e Holmberg. Segundo os autores, a distinção entre o indicativo e o conjuntivo reside na interpretação referencial e não referencial. Por exemplo, quero a casa que fica à beira-mar. Aqui com o indicativo, podemos saber qual casa. Esta casa existe realmente? Enquanto que nas frases 5b e 5c, com conjuntivo, não podemos identificar qual casa. E, segundo os autores, a diferença entre futuro e presente conjuntivo situa-se na definitude. Mais especificamente, o PC está associado à indefinitude e o futuro do conjuntivo está associado à definitude do understand. Por exemplo, podemos ver que as frases D e E não são aceitas na gramática, porque o futuro conjuntivo não é possível quando a oração relativa à posição do objeto tem como antecedente com artigo indefinido. No entanto, no caso de uma expressão universalmente quantificada, como todas as casas que costumamos a usar o futuro conjuntivo em vez de presente conjuntivo. Voltando à questão da referencialidade, podemos ver outros exemplos. Por exemplo, eu conheço um candidato que tem bons conhecimentos de programação. Aqui o candidato é referencial, pode ser aquele que eu conheci na reunião, enquanto que na frase 6p, o candidato é não referencial, o locutor ainda não conhece nenhum. E na frase 7a, o apartamento é referencial, é aquele apartamento ali. Enquanto que na frase 7b, o apartamento é não referencial, porque ainda não encontramos nenhum apartamento barato. Além disso, segundo os autores, a distinção entre o presente e o futuro conjuntivo parece situar-se na questão da definição e indefinição do understand. Por exemplo, nas frases 8a e 9a, podemos ver que o presente conjuntivo ocorre nas orações com descrição indefinida e nas frases 8b e 9b, o futuro conjuntivo ocorre nas orações com descrição definida, enquanto que as frases C e D não são aceitas na gramática. Por isso, o futuro conjuntivo não pode ocorrer em orações relativas com uma descrição indefinida, enquanto que orações relativas com uma descrição definida não podem ser usadas com o presente conjuntivo. Até aqui, podemos estabelecermos uma regra para os alunos estrangeiros. Usa-se o presente quando a descrição do understand é não referencial e indefinida. Usa-se o futuro conjuntivo quando a descrição do understand é não referencial e definida. E para expressar a diferença entre os dois, elaboramos uma figura
podemos ver que o escopo do futuro conjuntivo é menor e o escopo do presente conjuntivo é maior, porque o futuro assinala maior definitude, impõe mais restrições. E com esta ideia, vamos comparar estas duas frases. Podemos ver que na primeira frase, com futuro conjuntivo, o escopo é menor. Ou seja, o futuro conjuntivo indica que provavelmente o locutor já tem em mente um candidato dentro de um leque definido, enquanto que na frase P, o presente conjuntivo transmite um sentido mais geral. Não sabemos qual candidato. Ok, já vemos os casos com artigo, agora vamos ver alguns casos sem artigos. A questão parece ser mais complexa quando o núcleo nominal não tem o artigo. Por exemplo, costumamos usar propostas que consideres pertinentes e será aceita propostas que considerares pertinentes. E quando o pronome está integrado numa oração relativa do sujeito, será que ambas as formas verbais impõem mesmas restrições? E é, de fato, em certos contextos, há variação. Por exemplo, homem com quem eu casar tem de ser honesto e homem com quem eu caso tem de ser honesto. E segundo os autores, perante um antecedente com artigo 0, pode ocorrer quer o futuro, quer o presente conjuntivo, dependendo da interpretação particular da frase. No entanto, essa indistinção não é permitida nos exemplos seguintes. Por exemplo, dizemos tens horas que me diga, mas não dizemos tens horas que me disser. Ok, sabemos que o futuro conjuntivo transmite um sentido menos geral, mas repara, no caso da indefinição total, preferimos usar o futuro conjuntivo como os exemplos de 15A e 15B mostram, e em níveis mais avançados de aprendizagem, em alguns contextos, aceitamos ambos. Por exemplo, os alunos que quiserem e os alunos que queiram. E acabamos de dizer que, no caso de indefinição total, costumamos usar o futuro conjuntivo, mas será aceite o presente conjuntivo, tais como todos aqueles que não reciclem e tudo o que aconteça. E nesta sessão também mencionamos que com o artigo indefinido usamos o presente conjuntivo e será aceito o futuro conjuntivo. A questão parece ser ainda mais complexa quando existe este tipo de vacilação. E com expressões nominais indefinidas com alguém, o uso do presente conjuntivo parece ser obrigatório. Por exemplo, não dizemos preciso de alguém que tiver conhecimentos de programação. No entanto, noutros contextos, ambas são aceitas. Por exemplo, alguém que conseguir conquistá-la será feliz para sempre. E agora vou dar palavras para a minha orientadora Maria José. Pode continuar a passar? Ótimo, obrigada, Xene. Então, nós não pretendemos fornecer aqui soluções neste trabalho. O nosso objetivo é abrir perspectivas de pesquisa. Tentámos evidenciar que o uso de presente e de futuro de conjuntivo em orações subordinadas relativas restritivas é extremamente opaco para um falante não nativo aprendente de português, não só chinês, mas em geral. Evidenciámos que nos manuais que foram selecionados e apresentados pela Xene se destacam as duas características mais importantes do conjuntivo, que é a irrealidade e a incerteza, uma vez que se associa a uma ação que ainda não aconteceu no futuro e que poderá eventualmente acontecer. No entanto, é muito difícil para todo o tipo de aprendente de PLE, não nativo, avaliar diferenças muito subtis
que há entre o presente do conjuntivo e o futuro do conjuntivo em orações relativas, sobretudo nos casos em que ambos se podem usar. Nestes casos, também seria importante Nestes casos, também seria importante saber qual se usa em circunstâncias mais formais, qual se usa em circunstâncias mais informais, por exemplo. As regras que são importantes para um aluno estrangeiro podem ajudar os alunos a lidar com situações em que há condicionamentos contextuais, normalmente em orações relativas livres, que estão previstos nas gramáticas. No entanto, sabemos que o uso de uma língua é muito flexível, muito subtil, para além de que estudos sobre estes temas estão muito limitados. Há pouco ou nada escrito do ponto de vista didático. Por isso, as regras não são aplicáveis a todas as situações e podem ser melhoradas com o estabelecimento de uma tipologia de estruturas que integre, eventualmente, a posição sintática da oração relativa, se está na posição de sujeito, se está na posição de objeto, ou a função sintática do constituinte ou pronome relativo. Por outro lado, consideramos que há indícios de que explicações que se baseiem apenas em aspectos sintáticos ou estruturais e descurem fatores semânticos e pragmáticos poderão não dar conta da subtileza das diferenças entre os dois tempos verbais do modo conjuntivo. Na verdade, e tendo em conta que a variação e a mudança são inerentes a qualquer língua natural, parece assistir-se neste momento, como sabemos em português, a uma mudança em curso, com o futuro do conjuntivo a ganhar o espaço que antes era ocupado pelo PC. Seria interessante averiguar, através de diferentes contextos sintáticos, com metodologias quantitativas, qual é a fase dessa mudança, porque só assim se pode obter uma perspectiva dos usos e do seu grau de implementação. Para tal, seria importante aplicar inquéritos a falantes nativos, pois estamos perante estruturas que, antes de se constituírem como uma área crítica do ensino português como língua estrangeira, parecem ser uma área crítica do próprio português como língua materna, ou língua 1. Ok, aqui está a nossa referência. É tudo, obrigada. Obrigada também por esta oportunidade. Muito obrigada também pela vossa análise e perspectiva do português, língua não materna. Parabéns à Xene, que fala muito bem e nos Obrigada. uma perspectiva ótima do uso do conjuntivo e do indicativo, que às vezes nem nós, falantes nativos, às vezes conseguimos perceber e atualizar na devida, com o devido cuidado. Então agora, porque temos aqui depois que fazer aqui uma magia informática, vou passar a palavra então à professora Marta Alexandre e ao professor Mário Amado. Sim, Mário Amado. Posso usar o meu computador? Pode, claro que sim. Acesso. Pronto. Agora, Onde é que... esteja à vontade. Posso ir aí? Pode. Vai lembrar. Não deixa apenas só no final. Eu peço o atraso, pode ter havido aí alguns atrasos por causa do meu atraso. Não há problema. Pode Entretanto, Eu não vou tentando pôr aqui no ambiente de... Ok. Agora vou fazer isto. Vamos tentar? Professor, se quiser tentar. Eu queria projetar, é possível? É. Então, E como é que... eu posso falar um pouco, mas... Como é que vai projetar o seu computador? Eu queria ligar aí. Não dá. Não dá. Não dá. Espera aí. Está reservado para o Zoom, não é? É, só um bocadinho, enquanto eu faço aqui. Professora Natália, qual é o seu trabalho? Onde é que está? Na pasta do Ok, aqui. eu coloquei em PDF, Na navegação, este? Ok, vamos minimizar, está bem? Bem, estas coisas têm sempre... Pronto.
depois eu percebo também se deve. Ok, então o professor também pode apresentar desta forma. Só tivemos É melhor tirar. eu preciso usar o meu computador. Então como é que vamos É que fazer? tenho aqui programas para mostrar, não é só slides. Então vai chamar o Eu vou. professor. Ó, professora Marta, vamos fazer uma coisa. Vocês vão apresentar a comunicação em conjunto, não é? Claro que é pequeno para Não tem som. Eu já tive em reuniões. Vocês vão apresentar em conjunto, não é? A Marta não está presente, não. Ok. Então Só eu. vamos fazer o seguinte. Não sei se Vamos fazer o seguinte, desculpem estas alterações de última hora, mas há sempre estas vidas, está bem? Vai ter então a professora Natália a apresentar. Estão a conseguir ver? Vocês, os conferencistas? Digital, não. Os conferencistas digitais estão a conseguir ver? O professor Luís Barbeiro, a professora Maria José e as Xentes estão a conseguir ver o que eu estou aqui a apresentar ou não? Estamos a ver o Zoom normal com os participantes, não a qualquer apresentação. Não estão aqui a ver nenhuma apresentação, então vamos partilhar tela. Então vou fazer. eu posso adaptar e apresentar só os slides. Então aqui também não consigo. Devia ter enviado antes, sabe? Mas o senhor não consegue enviar, por exemplo, o seu PDF para professores? Não é? Pronto, eu posso fazer isso e apresentar Já só consegue, os não slides dá? e falar. Já Agora sim. Eu queria usar um programa que está no meu computador. É isto. Então vamos lá. Mas posso fazer essa adaptação. Esquecemos os programas Tenta e sim. eu tento. Professora Natália, faz favor. Ok. Pronto. Então agora é a professora Natália que vai. Olá, tudo bom? Então, eu sou a Natália, eu sou doutoranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E aí eu vim aqui apresentar um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz, que está um pouco relacionada com o meu projeto de doutorado. No mestrado, eu estudei os livros didáticos no contexto de português para estrangeiros, né? Então, a minha área é essa. E agora eu estou mais ou menos estudando ainda material didático, só que agora na parte digital, né? Tentando fazer um curso de educação à distância lá na UERJ. Então, esse, na verdade, não é exatamente meu projeto, mas tem a ver com ele, né? Então, o título é Navegação em Materiais Didáticos Digitais de Português Língua Não Materna. Considerações feitas a partir do livro Samba. Eu vou passando aqui? Tá. Bom, então, para introduzir um pouquinho, né? Fazendo um pouco essa transposição, né, do físico para o digital, a gente tem visto uma mudança bem grande, né? De como a leitura no suporte digital e como era a leitura, né, no suporte físico, né? Então, tanto da forma como a gente manipula, né, como o livro ele tem, né, uma limitação quanto digital, tem várias características que são diferentes, né? E cada vez mais a gente está vendo, pelo menos no Brasil, né, os livros didáticos de português para estrangeiros agora sendo digitalizados também, né? Então, você consegue comprar, por exemplo, no Google Livros, pela Amazon, não sei como é em Portugal, em relação a isso. É uma coisa relativamente recente, né, no Brasil. E tem as vantagens, né, de quando você está no computador, você já tem então, no computador tudo junto, né, a imagem, o vídeo, o som, né, e ele consegue unir todas essas características. E também a gente fala um pouquinho sobre os gêneros textuais, como eles têm sido cada vez mais relacionados com os designs, né? Porque isso interfere bastante na questão de você entender qual é um gênero textual, se você consegue visualizar o design. Bom, mas deixa eu seguir um pouquinho. Tá, não, ali não foi, né? Será que foi diferente? Não, não foi. Não? Eu acho que essa apresentação é outra, não é? Não sei.
Você abriu duas coisas, né? Uma que está compartilhada. Não faço ideia. Uma que está compartilhada e outra que estava no outro. Aquele que estava a tela inteira. Teste, obrigado. Teste. Nós não conseguimos, não sei. Então, qual é? É, isso aí é isso. Vamos compartilhar. Não, Já está? é só passar aqui, mas deve ter que ficar passando nos dois, né? É isso? Aham, sim. Ok. Bom, e as questões norteadoras desse trabalho são, né? Algumas questões como o livro didático desenvolve. Esse aqui é o livro, tá? O samba, que ele está sendo bastante usado, né, nesses últimos anos. Então, as questões são: o livro didático desenvolve habilidades de navegação? O livro didático facilita a leitura bem-sucedida das informações? O livro didático favorece a leitura crítica de fontes e conteúdos digitais? E o livro didático estimula a autonomia do aprendiz no suporte digital? Então, aí vai ser o livro e o procedimento metodológico, então, é a análise de uma seção desse livro, que chama Vamos Buscar, né? Não sei se passou para o pessoal digital, mas tudo bem. Bom, então agora um pouquinho do conceito de leitura, né? Então, tem diferença entre leitura e navegação? Então, eu trouxe aqui alguns estudiosos que falam, né? Então, nesse primeiro, né? Leitura, né? Diante de um texto, os leitores precisam desenvolver habilidades básicas para poder reconhecer letras e sons, mesclar sons, construindo sílabas e palavras, compreender o significado das palavras na formação de sentenças e parágrafos e compreender o significado de textos de todo tipo e gênero. Também precisam de suficiente fluência para sustentar e manter o interesse e o envolvimento durante a leitura. Dispor de conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo, que permitam atribuir sentido às palavras e às frases em determinados contextos e acionar habilidades metacognitivas, como fazer predições, ativar os temas ou redes mentais que permitam antecipar conteúdo do texto antes e durante a leitura, e produzir também inferências, né? A grosso modo, fazer deduções a partir de informações explícitas, tanto quanto conjecturas, suposições, a partir de informações explícitas, para construir significado contexto. Bom, então, o conceito de leitura é bem mais complexo e mais amplo, né? Vai abarcar bastante coisa, enquanto de navegação ele é mais voltado, então, para o percurso, né, entre o primeiro contato do leitor com o suporte. Então, a navegação também seria um tipo de leitura, né, mas essa leitura com esse objetivo, né? Aí tem aqui, o termo navegação não é algo exclusivo da área digital, né? Muitas vezes a gente pensa, então, que a navegação está relacionada só com o meio digital, mas, na verdade, a navegação ela existe também nos livros, nos jornais, né? Qualquer tipo de gênero desse tipo, porque você, por exemplo, num livro você vai ter lá o sumário, você vai ter as notas de rodapé, você vai ter todas as outras, os componentes que vão fazer, então, que esse livro te conduza para a informação que você quer encontrar, né, nesse livro. Ou no jornal, né? Cada gênero vai ter sua organização específica. Aqui a navegação, uma parte do processo direcionada para a localização de informações, né? E a outra parte requer compreender essa informação mais profundamente. Então, uma parte localizar e a outra parte compreender essa informação. E aí, para isso, então, requer que os usuários saibam onde estão, onde precisam ir, como chegar lá e quando eles chegarem. Então, são aí algumas competências necessárias, né? Então, aí tem que falar um pouquinho sobre o conceito de hipertextualidade, né? Então, a hipertextualidade seria um sistema em que as informações se ligam por meio de links navegáveis, né? A gente tentando usar no meio digital. Então, essas conexões, né? O hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos, e podem eles mesmos ser hipertextos. Então, é muito mais fácil a gente visualizar, né, o hipertexto no meio digital, mas a gente também pode ter hipertexto também nos recursos físicos, né? Como a gente falou, a nota de rodapé, o índice,
as imagens, tudo isso que vai fazer conexões, né, entre a parte principal escrita, vai ser também um tipo de hipertexto, né? Tá. Aí a multimodalidade também está relacionada com isso, né? Então, todos os textos são hipertextuais. Então, por isso também, acredito que todos os textos sejam multimodais, né? Todos os textos exploram aspectos estéticos, de design, de layout, uma vez que são inseridos em um ambiente que agrega ao documento algum tipo de organização e contextualização. Então, o design e o layout, ele compõe, né, essa parte multimodal, né? Então, não só na esfera digital também é possível encontrar isso no físico. Bom, aí vou aqui para o livro, então, que eu selecionei, né? O livro tem uma proposta acional para realizar, então, tarefas em contextos reais e reconhecer a língua e a aproximação intercultural como elementos indissociáveis para desenvolver o saber fazer, o saber falar e o saber ser no contexto brasileiro. Então, esse livro que eu peguei é o nível 1, né? Então, ele vai trabalhar basicamente a primeira parte, né? Do A1 e A2, seria o básico, que ainda não existem os outros, né? Eles estão lançando ainda intermediários e tal. E ele tem, então, 10 unidades, sendo que vai de 0 a 9, né? Então, tem 15 sessões nesse livro, né? Como vamos ler, vamos escutar, né? Várias, voltados para vários aspectos. Em algumas atividades, essas atividades são unidas, né? Como, por exemplo, vamos ler e vamos escutar ao mesmo tempo, ou vamos produzir, vamos... Né? Então, tem algumas atividades que você junta várias dessas habilidades. E aí, então, eu selecionei especificamente o Vamos Buscar, que seria, então, essas atividades, né, em que o estudante utiliza as ferramentas digitais de busca na internet para adquirir informações relativas a algum conteúdo, né? Então, são atividades voltadas para a busca na internet. Aí, eu botei uma parte das tabelas, né? Então, eu fiz algumas tabelas que tem, então, aqui a unidade, né? Identificando os enunciados das questões, como, por exemplo, aqui na unidade 0, né? O enunciado está assim, em grupo, procure as datas das principais celebrações do Brasil e complete o quadro abaixo. Veja se você pode usar suas ferramentas digitais, né? Então, eu botei todos os enunciados, né? Basicamente, em cada unidade tem uma questão do Vamos Buscar, então uma por unidade. E na unidade 2, a gente tem 2 questões, né? Aí eu descrevi um pouquinho como é que é o design também, né? Por exemplo, nessa primeira questão, há 2 tabelas, né? Com nomes de feriados e datas comemorativas, né? Então, na tabela você já preenche, né, com essas informações, e o design, ele ajuda, então, para que a pessoa, né, para que o estudante entenda o que é para ser feito ali nessa atividade, né? Ele compõe, né, como um formato de calendário, mais ou menos, né? Vou só apresentar rapidamente. Aí eu fiz uma outra tabela, então, descrevendo as estratégias de navegação esperadas, né, em cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, na unidade 0, localizar informação sobre datas importantes no Brasil, combinar termos presentes para redigir palavras-chave de busca, monitorar para evitar encontrar equivocadamente datas de outros países. Então, eu fui colocando aí, né, todas as estratégias que poderiam ser desenvolvidas aí nessa atividade, né? E fui descrevendo. Bom, aí eu vou para as considerações finais. Bom, então, como considerações eu botei, destaca-se o fato que em muitas tarefas apresentadas, a navegação é limitada à utilização de buscadores e localização de informações pontuais, né? Dessa forma, as estratégias de leitura, como selecionar informação, resumir, sintetizar, comparar e etc., não são ativadas com tanta frequência.
Então, a atividade, por exemplo, pede para buscar as datas, né? Mas o Google mesmo, se você escreve, né, ela já apresenta, você nem precisa entrar, né, num site, você não precisa mal localizar a informação, porque cada vez mais, né, essas ferramentas elas já te dão isso pronto, né? Então, na verdade, fica um pouco, né, a avaliação de que forma isso também ajuda na navegação no sentido mais complexo, né, de busca realmente de informação, porque são informações muito pontuais e muito fáceis de ser encontradas e que geralmente não tem muito objetivo ali, né? Então, por exemplo, qual é o dia da independência do Brasil? Aí você vai lá, dia da independência do Brasil, vê a resposta e tá, ok. Agora você sabe o dia, talvez você esqueça daqui a uma hora isso, né? Então, muitas vezes essas atividades elas não têm muito sentido depois, né? Elas não servem para uma outra atividade, elas não se relacionam com a vida. E a outra que botei, né? Então poderia ser interessante utilizar uma variação de sites também, né? Porque eu acho que fica tudo muito focado nas ferramentas, né? Como Google e tal, buscadores, né? Mas também, claro, tem desafios, né? Porque você usar um site também pode ser complicado, porque muitas vezes esses sites, você não tem controle, porque eles podem ser tirados, né? Isso é uma coisa complicada também. As atividades, em sua maioria, não são integradas a outras. Fato que poderia agregar mais sentido à pesquisa. Isso é, os alunos se sentiriam mais encorajados a realizar a busca de forma mais atenta, pois os objetivos não seriam apenas encontrar informação, e sim encontrá-la para poder usá-la com alguma finalidade, né? Então, faltou, ao meu ver, uma finalidade para localizar essas informações. E, a última, muitas das tarefas propostas não são desafiadoras, né? Conduzem a uma mera transcrição de perguntas nos buscadores eletrônicos, em vez de desafiar os alunos a testar combinações de palavras-chave até chegar a um resultado favorável. Então, muitas questões, basicamente, você só precisa digitar mesmo no Google, porque você nem precisa criar, né, o comando de busca, né? Porque elas já são bem... já estão ali daquela forma que você nem precisa, de fato, pensar sobre quais são as palavras-chave melhor. Tá. Bom, acho que é isso. Acho que já deu tempo. Então, essas são as referências. Eu peguei só um recorte, porque senão não ia dar tempo. Tá? Muito obrigada. Professora Natália, muito obrigada. Muito interessante, um livro digital, que agora também está tanto na moda. Não sei se o professor Luís Barbeiro acha que a leitura, mas depois já vamos deixar para a questão final, a leitura será facilitada ou não será facilitada com o meio digital, e também para a professora Maria José Carvalho. Agora vamos passar para uma apresentação que é do professor Mário Amado. Vamos só tentar aqui ligar o computador, porque ele precisa de uma ferramenta. Vamos ligar os dois, né? Espera, não. Não é isso. Mas deixa eu depois tirar. Deixa estar. Bem? Pois, estamos um bocadinho. Não, eu queria ver se consegui pôr isto. Foi aquilo da televisão. Temos que fechar isto aqui, ou seja, isto aqui. Já podemos voltar. Pronto, ok.
Já está. E eles veem, Já compartilhamos hoje que agora se queres não muito bem. veem através dessa câmara. Veem esta câmara. Da câmara. Já faz aqui uma magia, não é? Parece que Posso começar? O professor Mário Amado vai falar sobre o corpo genológico de textos didáticos. Vai ser também um tema bastante desafiante. Posso? Sim. Posso começar? Pois sim. Ok, eu sou o Mário Matos Alves, eu e a minha colega Marta Filipe Alexandre preparamos este corpo. Ela faz parte da nossa equipa já há mais tempo. O corpo, eu digo corpo em vez de corpus, porque eu, quando digo palavras latinas, tenho a tendência a pronúncia clássica, eu digo corpus, e as pessoas não percebem, em vez de corpus. E, entretanto, comecei a usar corpo. Quando eu digo corpo, é o corpus. Portanto, é um conjunto de dados linguísticos. Geralmente texto. Então, neste caso é de textos. Um corpo genológico de textos didáticos. Genológico aqui repete os géneros discursivos. Portanto, eu e a Marta e outras pessoas, obviamente o Barbeiro, olhamos para o discurso e uma parte importante do nosso método de análise, o discurso do texto, portanto, entidades superiores à palavra, ao sintagma, à frase. E uma parte importante da nossa abordagem são os géneros discursivos. Mário e Natália, nós não estamos a ver a apresentação. Não está partilhado connosco. Não te preocupes que eu estou a falar com a primeira... Pois, eu sei, é só para o caso, se for possível. Se não for possível... Então vamos fazer assim. Eu apresento Nós só vamos slides. É melhor. À maneira... Como é que vai? À maneira normal. Aqui eles veem o slide também, não é? Não, vocês não estão a conseguir ver os slides que o Dr. Mário está a apresentar, mas pois não? Eu vou enviar o slide. Não. Tem que compartilhar. Sim, mas não estão aqui no meu computador. E esses slides é que não estão aqui no meu computador. Eu vou enviar o slide para aí. Pode ser por e-mail? Não, E ligamos outra vez este. faça aqui. Pois. Tentámos fazer aqui o tour, já acho. Sabem que estas coisas, ser à distância, têm coisas muito boas, não é? Também às vezes tem. Olha, entretanto, enquanto o professor Mário está aqui nestes trâmites informáticos, eu vou lançando uma questão para o professor Luís Barbeiro, se calhar mais direcionado, e depois para a professora Maria José Carvalho. Falámos, a professora Natália esteve aqui a falar do livro agora, fala-se muito do livro digital, outro tipo de leitura, não é? Digam-me uma coisa, sobretudo o professor Luís, e sei que é um estudioso da parte da leitura e da escrita, não ficará um pouco a aprendizagem da leitura comprometida e também da escrita com a parte do livro digital? Porque o livro em papel está... Mas essa revolução já aconteceu. Há centenas de anos aconteceu uma revolução. Nós tínhamos até há milhares, se formos ver a forma como líamos, não é, no tempo dos latinos, com o volumen, portanto, e o rolo
portanto, que era desenrolado, era uma leitura contínua, etc., que depois passou para o livro, já se perdeu um pouco dessa continuidade, e hoje, em grande medida, está-se a recuperar a leitura que já existiu quando fazemos o scroll, não é? Nós juntamos o scroll, não é? Que nós não temos no livro, mas que existia no tempo dos romanos, que era desenrolar o rolo através, não havia o livro, como habitualmente dizia, havia o rolo de papiro enrolado, não é? E então era o desenrolar que se lia. Com o livro impresso mudou-se, portanto, com as páginas impressas, e agora está a acontecer o seguinte: por um lado, estamos a recuperar modos de leitura parecidas com o volumen, portanto, do tempo dos latinos, com uma outra coisa, isso tem a ver exatamente com o hipertexto, com esta leitura descontínua. Portanto, só apreender palavras-chave e depois fazemos o resto. Ou transitamos entre níveis do hipertexto, ou muitas vezes no ecrã já não lemos continuamente. Lemos, a não ser que seja um assunto que de facto precisemos de ler, quando precisamos ler, e sim, lemos os títulos, palavras, etc. Está a reforçar-se muito a leitura descontínua. Exatamente. E depois também a parte da questão informática, estamos um pouco a desaprender, se calhar, todas aquelas regras e todos aqueles truques que nos foram ensinando, porque a leitura escrita informática tem muita batota, não é? Talvez aí a parte da aprendizagem da escrita já esteja um pouco mais comprometida. E aí a Shen, se calhar, como... Mas aí incorporamos na aprendizagem a utilização de novas ferramentas, porque antes as ferramentas era ir ver o dicionário, a gramática, etc. Bom, mas o Mário já está ali a olhar para o seu à espera, não é? Já está aqui a olhar. Onde é que Eu isto só está? pensar no Está aqui? hipertexto. Depois, Exatamente. se deixarem falar sobre o hipertexto, também gostava de dizer. Doutor, onde é que isto está? Conte-me lá. Onde é que está? Ora, nós estamos a ver o ecrã normal, não é? Do Zoom, dos participantes. Pronto, então vamos lá. Espero que desta vez... Acho que é isso. Estão a ver alguma coisa ou nem por isso? Ainda não. Ainda não, pronto. Então partilhar a tela. Está aqui na sala. Pois está aqui na sala. Pronto. E agora, estão a ver? Sim. Agora sim. chegou cá. Agora sim. Pronto. Sr. Mário, esteja à vontade. Ok. Portanto, eu e a Marta preparámos isto. Eu tenho... Bem, vou então avançar. Somos do CEL Biblioteca, é um centro de investigação linguística, e no nosso grupo dedicamos, como já disse, à análise do discurso académico, que é o caso dos textos didáticos. Isto aqui avançou, mas ali não. Porque nós estamos a ver o fecheiro sem ser em modo de apresentação. Ok. E aqui na sala é diferente. Portanto, eu vou ter que avançar num sítio e no outro também. Pronto. Agora estamos na segunda página, que é só um resumo do que eu tinha para dizer. Portanto, vou apresentar o corpo. A forma 1, que é a forma original do corpo, que é um fecheiro. Forma 2 é uma base de dados. E como é que passei de uma para a outra, e é muito importante, porque... E depois vamos olhar para o corpo, para alguns resultados de coisas que se podem fazer com a base de dados, com a forma 2. Deixa anotações, resultados, artefactos, e finalmente umas conclusões. Agora vou avançar aqui e vou avançar no outro também. Isto é o que está ali. Não vocês aí não estão ainda estão no resumo, não é? Sim. Online ainda está no resumo. Não sei como avançar no online.
era melhor, de facto, se calhar compartilhar o ecrã. Desculpa lá. Compartilhar o ecrã. É esta? Agora sim. Pronto. Conseguem ver agora? Ó, Luís, estás a ver? Sim, ok, pronto. Então, Corpo Genológico de Textos didatos, 2.476 textos. É Beleza. isso? E onde é que Ótimo. estás? Bora. Agora avança aí nesse botãozinho. Consegue? Está ótimo. Sim, está a avançar. Está muito bem. Ótimo. Portanto, lá está o Corpo Genológico de Textos Didáticos. Nós temos também conhecido, pelo menos internamente, o corpus de textos de manuais escolares. Eu, pessoalmente, ainda ando à procura de um nome mais pequeno para publicar isto, mas para já estamos assim. E então, são cerca de 2.500 textos digitalizados e classificados. Aqui no fundo estão as imagens das páginas, portanto foi um trabalho monumental, digitalizado. Isto são manuais impressos. Portanto, isto começou a ser feito aqui há uns anos, a ideia se calhar desde 2015, começou este trabalho desde 2017, os manuais ainda eram todos impressos. Portanto, houve esse trabalho monumental de digitalizar. E 402 foram transcritos e analisados. E todos os textos digitalizados não foram todas as páginas dos manuais, só algumas que selecionámos o nosso faro para os géneros discursivos, como selecionando textos que exemplificassem, representassem diferentes géneros discursivos, de uma taxonomia que já vamos vir à frente. Os textos transcritos foram ainda, não só transcritos, mas analisados com mais delicadeza. Temos aqui esta quantidade de palavras e de caracteres, que sabemos agora por causa deste trabalho de transformação em base de dados. Eu agora aqui ia mostrar hipertexto, mas não está disponível. Por acaso o texto está... Vou avançar. Portanto, isto é a tal forma 1, repositório. Tem uma árvore que é basicamente uma árvore de diretórios e fecheiros, e no nome dos fecheiros dos diretórios fomos escrevendo lá o nome do género e alguns outros metadados. É quase feito manualmente e atreito a erros. Portanto, mas, de qualquer modo, é um trabalho monumental que nos permite ter agora este corpo. E o trabalho que eu tenho feito, portanto, é transformar isto numa base de dados que permita realizar linguística de corpo, ou linguística de corpus, melhorar a usabilidade deste corpo, publicá-lo. E segui os três, pensando nisto, encontrei os 3 T's: computar, conhecer e corrigir os dados. Um signo importante aqui é a qualidade dos dados, é para publicar. Isto foi um processo incremental, podemos voltar aqui. Utilizações, sempre importante, já há utilizações desde o início. Temos, por exemplo, a coleção de textos modelo, que são uns livrinhos que exemplifica, que está organizado por géneros discursivos e que está de acesso livre no nosso site, e que é um excelente apoio à pedagogia do género, não é? Para professores, talvez para professores, mais para professores, terem exemplos de todos os géneros. E
E também, portanto, uma das utilizações deste corpo e destes trabalhos que têm sido feitos é o apoio à abordagem genérica nos guias programáticos. É assim que se chama, os documentos do Ministério da Educação, não sei o quê, são guias programáticos que ainda se chamam. E têm sido feitas oficinas, workshops, enfim, com professores. Na investigação, objetivos, utilizações, algumas coisas que se têm feito, conhecer os estatutos genéricos dos textos didáticos, qual é a predominância do género neste ano, por ano, ou por nível, ou por área, etc. Portanto, há milhares de questões de investigação que se podem colocar e umas foram elaboradas, foram avançadas. Portanto, por exemplo, surgiu depois específico um trabalho sobre a avaliatividade em textos de história, também por mim e pela Marta, e também pelo Fausto. Caio. E compreender como o conhecimento é construído e transmitido através dos géneros didáticos, dos géneros nos textos didáticos. Portanto, há vários trabalhos publicados. Cá está pela Marta Alexandre, por mim, pelo Alves, pelo Ator, Barbeiro, o Caelse, o Gouveia, Pereira e o Santos Silva, que são as pessoas do... Pode estar a escapar lá. Ok. Trabalhar. Aqui um exemplo de uma análise que se pode fazer uma vez tendo isto em base de dados, as dimensões dos textos. Por exemplo, isto é um gráfico estatístico que mostra, por exemplo, a cordinha mostra o valor médio. Temos... Este aqui está a analisar as coisas por ano de escolaridade. E a dimensão que estamos a analisar duas. Estamos a analisar a quantidade de parágrafos do texto, ou seja, o tamanho do texto, mas em parágrafos. Aqui é um conceito importante nesta metodologia, parágrafo. O parágrafo inclui itens de lista. E aqui temos a quantidade de caracteres por parágrafo, portanto, o tamanho do parágrafo. Podiam ser palavras, os caracteres é um bom representante do tamanho da palavra. E assim, a olhómetro, vemos que, por exemplo, o 11º e 12º têm menos parágrafos, os textos têm menos parágrafos, mas são maiores. Pronto, um exemplo de uma conclusão, de uma coisa que se pode fazer. Eu lembrei-me muito da linguística do corpo, há bocado, por causa daquele trabalho sobre os tempos verbais, daquela aluna chinesa, não sei se ainda está cá. Está aí, está aí online. Está online? Pois foi online. Mas não me atrevi a perguntar na altura se ela usou um corpo grande para extrair aquelas avaliações, o que isto diz, aquilo não se diz, ou se usou introspecção, ou se usou questionamento. Porque uma das vantagens também disto, portanto, o catálogo era para mostrar ao vivo, também não dá. Um artefacto, um programa que simplesmente nos diz, isto para cada fecheiro, nós temos estes campos todos possíveis. Um deles é o género. Há vários segundo o género. E é possível fazer, por exemplo, o levantamento dos géneros. Aqui está só a abreviatura do género, foi preciso criar uns identificadores curtos. Mas pronto, a explicação consequencial, a explicação fatorial, ou exposição, tem que ver. A explicação histórica, a exposição histórica, o relato biográfico, etc. E a quantidade de textos que tem esse ano. Pronto, isto é uma pesquisa de base de dados muito típica até. Dá-se vários nomes, este nome não é muito feliz, se calhar, mas foi isso que me ocorreu. Então, eu
Eu sou cientista de computadores também, além de linguista. Às vezes há aqui uma tecnologia, mistura-se. O AntConc, não sei se alguém conhece, é uma boa ferramenta de exploração de corpos. Portanto, faz análise morfosintática e depois dá para pesquisar, fazer as pesquisas, por exemplo, padrões gramaticais. Que ia servir para a tal investigação que falei há bocado da nossa colega. Mas não posso mostrar aqui porque não estou no meu computador. Então, este também não posso mostrar, porque também não estou no meu computador. Então, se calhar temos online. Temos aqui um online. Podemos dar uma olhada. Temos que avançar. Desculpa, está bem, mas temos de avançar. Pronto, isto é a questão legal também é final. Um dos meus objetivos aqui também era conversar sobre como isto são textos comerciais e nós ficámos ali, ainda não conseguimos ter uma consulta jurídica assim decisiva sobre isso. Mas temos esta hipótese do artigo científico, quer dizer, publicar um corpo acaba, no fundo, publicar um volumoso artigo científico, tem lá os dados todos, como se fosse em anexo, e como os dados são só uma percentagem dos manuais, não estão lá os manuais todos, acho que se aplica aqui uma coisa, se fosse na anglofonia, há o fair use, acho que há uma coisa, talvez haja uma coisa parecida. O direito anglo-saxónico é um bocadinho diferente do nosso. O direito de autor é um labirinto, não é? Então, mas no fair use, se for uma percentagem e se for para efeitos didáticos ou de investigação, não é preciso autorização do autor, do proprietário do copyright. Portanto, era isso que eu queria transpor para aqui. Portanto, estas conclusões, estas duas, esta última que está aqui é, para mim, a mais importante, a novas utilizações já em custo. A base de dados permite fazer pesquisas que não eram possíveis só com os fecheiros. E as nossas expectativas, portanto, é apoiar a investigação e publicar, resolver esta questão legal e publicar o corpo. Muito obrigado. Obrigada a nós. Também não sei quem é o informático, é o professor Mário. Eu sei fazer, eu sei desenhar qualquer algoritmo e qualquer estrutura de dados, mas isso não tem nada a ver com a operação de Ora, então, se tiverem alguma questão, podemos lançar. Eu vejo que há aqui umas questões no chat. Não é no chat, são propriamente questões, é no chat, mas não são propriamente questões. Aproveito a oportunidade que o Mário falou deste corpus, para dizer que temos disponível uma parte do trabalho que foi realizado com base nestes textos está disponível através das brochuras a que o Mário se referiu. Portanto, é verdade que não são diretamente, aliás, os materiais didáticos também não são para o ensino de português de língua estrangeira, mas para o ensino de português de língua 1 e não só. Português de língua 1, portanto, da escolaridade, os manuais escolares, mas também outras disciplinas, portanto, numa perspectiva genológica dos géneros, mas que não se centra no caso dos géneros do português, que é também para ciências da natureza, história, sobretudo os mais trabalhados têm sido estes. E quer textos, modelos de alguns dos géneros, etc., estão disponíveis na internet através do portal dos géneros escolares e académicos. Eu coloquei no bate-papo aqui no chat. Portanto, mas se pesquisarem portal dos géneros escolares e académicos, chegam lá. Pode ter interesse depois para algum.
Muito obrigada, professor. Muito obrigada por esta dica, porque todos nós necessitamos, e isto aqui do trabalho do professor Mário é um trabalho interessantíssimo, que nós, que andamos sempre a tentar ver novas ferramentas de investigação e de informação, é uma ótima base de dados. Eu não sei se algum de vocês tem alguma questão para pôr, ou até aqui mesmo na sala, alguma questão que queiram lançar. Algum dos... Eu gostaria de perguntar uma coisa para o Mário. Eu sou do Brasil, sou mestrando em educação, porém eu tenho formação em ciência da informação, na área de gestão de informação. Conseguem ouvir? E Muito mal. adorei a forma como o professor expôs os dados ali, e eu fiquei muito curioso na ferramenta que o professor usou, porque análise de texto é algo muito complicado de se fazer em ciência da informação aqui no país. Eu gostaria de saber a ferramenta que o professor usou. Está a questionar aqui o colega qual é a ferramenta que o professor Mário usou para a análise de textos, porque a análise de género é realmente muito difícil de nós obtermos alguma informação, não é? Sobretudo em ferramenta informática. Professor Mário, faz favor. Bem, a principal ferramenta que eu uso é uma linguagem de programação. Mas, e no meu caso, eu uso a linguagem ADA, é pouco conhecida, mas é melhor que as outras. Então, mas o que é que acontece? Nós temos, isto é a tal questão da qualidade dos dados também. Os dados, portanto, eu vou publicar estes dados em formato de texto-chão, como o meu colega disse, como uma colega minha traduz em plain text, texto-chão, que é simples, não é? Mas também com markup, em markup. Mas o que eu faço é, portanto, uso a linguagem de programação para fazer um programa que geram esses formatos. E que geram também os formatos necessários para usar outras ferramentas. O tal, por exemplo, o Anteconc aceita texto de chão. Pronto. Textos TXT, fecheiros TXT e ele aceita. Outras ferramentas precisam do XML num certo formato. Há uma famosa TEI, não é? Text Encoding Initiative, que aquilo é uma monstruosidade, sejamos francos. Se quisermos usar aquela norma ponto por ponto, nunca mais avançamos. Portanto, o que fazemos é usar um XML simplificado e as ferramentas que requerem o TEI correto. Ninguém está para isso. Mas muitas ferramentas usam o XML simplificado. Por exemplo, a minha colega Andressa está noutra sessão a falar disto. Disseste qual? Ferramenta o ECA? O ECA é uma biblioteca de Java para inteligência artificial, não é? Essa aí pode também programar e transformar os formatos. Não é? Mas, por exemplo, se quiseres falar a nível de ferramentas de linguagens de programação, agora as mais batidas é o Python, o ECA em Java. Mas eles fazem rapidamente adaptações dessas bibliotecas para Python, para a linguagem da mão. Com certeza que há um ECA Python. Não sei, deve haver. Estava-se a referir especificamente ali a algum formato. Porque a forma como você colocou a distribuição de dados na planilha, aqueles gráficos estatísticos, isso aí é Excel. Olha, estava a me esquecer. Uma ferramenta ótima, porque está disponível, funciona sempre. Todos nós sabemos trabalhar com ela. Olha, lá está um outro formato. E aceita um formato que é muito fácil, que é muito simples, que é o CSV, Common Separated Values. O CSV não é mais que um texto, um fecheiro de texto, com uma certa norma, que é usar a vírgulas ou tabs,
apesar de ser como separated values, muitas vezes usa-se o trazer control down. A Andressa puxou o tal, eu usar a nível dele. Mas depois, e o Excel importa isso muito bem e transforma isso numa folha de cálculo. Depois, com essa folha de cálculo, nós podemos fazer as análises todas que o Excel permite. Esta é uma delas. Criar um gráfico, um box, como é que se chama isto? Um box chart, ou um box plot, que nos dá ali muita informação estatística útil, não é? Mas há muitas mais. Há um plugin para o Excel que é de análise estatística. Parabéns, porque eu estou aqui. Não é fácil. Eu não sei se tenho tempo para dizer aquela pequena nota sobre o hipertexto. 2 minutos. 2 minutos sobre o hipertexto. Eu sou uma espécie de especialista em hipertexto. O doutoramento é em hipertexto adaptativo. Portanto, se procurarem o meu nome e Adaptive Hypertext, vão encontrar alguns artigos, pouco, infelizmente, fora da ciência nos últimos anos. Mas a minha tese é uma espécie de tratar sobre o hipertexto. Eu estou a dizer isto porque tenho encontrado, tive a sorte de assistir a 2 apresentações que estudam o hipertexto e todos aqueles conceitos eu conheço muito bem e estou a sistematizá-los. Portanto, pode ser que tenha algum interesse nisso. Ok. Não sei se é algo... Sim, professora Maria José, faz favor. Desculpa, eu penso que, se bem me lembro ou se bem percebi, há pouco, em primeiro lugar, quero felicitar o professor Mário Amado pela brilhante exposição, pelo brilhantismo da sua exposição. Eu creio que perguntou à Xen se ela tinha usado o corpo. Foi. Sim. Eu queria apenas, enfim, como orientadora da Xen, dizer que nem a Xen nem eu usamos qualquer tipo de corpo, porque este tipo de estruturas das subordinadas relativas é extremamente difícil de encontrar em qualquer tipo de corpo escrito por um aluno estrangeiro. Um aluno estrangeiro não escreve este tipo de subordinada relativa nos seus corpos. É uma construção extremamente difícil. E, portanto, eles não usam. Portanto, nem eu nem a Xen usamos qualquer tipo de corpo. Criamos os nossos próprios exemplos, porque me parece importante fazê-lo. Estou em crer que não encontraríamos este tipo de estruturas em nenhum corpo escrito por alunos estrangeiros. Tá, eu estava... Disse isso a propósito dos juízos de aceitabilidade. De aceitabilidade, muito menos. Essas frases que nós apresentamos aqui, algumas a Xen até as saltou, mas essas frases que nós apresentamos aqui, então, muito menos encontraríamos nos corpos de alunos estrangeiros. Mas essa aceitabilidade será de um português aceitável, não é? Portanto, esses juízos referem-se a um português aceitável. E essa Eu penso que sim. Mas essa aceitabilidade é o vosso juízo sobre a aceitabilidade. Os juízos de aceitabilidade fazem parte da flexibilidade, precisamente, de que a Xen falou, que é as línguas naturais são muito flexíveis. E, portanto, os juízos que se possam fazer são muito relativos, dependem de pessoa para pessoa, de idioleto para idioleto, de socioleto para socioleto, variam a nível geográfico, diatópico. Portanto, dizer, por exemplo, homem com quem eu case tem de ser honesto. Homem com quem eu case tem de ser honesto. Ou homem com quem eu casar tem de ser honesto. Como é que um português nativo diz isto? Lá está, vai-se ao corpo. Mas o corpo de um aluno não nativo não tem este tipo de estrutura. Não, mas o aluno não nativo não, mas neste momento temos corpos de bilhões de palavras, de imprensa, da TV, de blogs, da internet, de jornais, mas o livros, não sei o quê. O falante nativo tem uma proficiência diferente de um falante... Diferente. Estamos aqui a falar do EPLE, português, língua estrangeira, não é? Nativo tem uma proficiência diferente que um falante com Xen, não é?
Vejo lá um asterisco que quer dizer que não é aceitável do ponto de Não vista. está, o que tem o asterisco não está gramaticalmente correto. Portanto, é uma frase agramatical. Se tem um ponto de interrogação, enfim, nós não sabemos como nativos. Eu sei, eu conheço essa notação e entendi que seria uma aceitabilidade geral, portanto, um português considerado aceitável. Mas estamos a falar no nível B1, não é? Bom, a Shen já tem um nível muito elevado de proficiência. Ela fez o C, a Shen fez o C, o nível C, cá no curso anual. Fiz, no curso anual, fiz C1, mas já passei pelo exame de C2. Excelente. Ela é aluna de mestrado, portanto, a Shen tem muita ciência linguística, proficiência, metalinguagem. Ela só não percebe como é que funcionam estas estruturas no português. Por uma questão intelectual. Ela apaixonou-se por este tema. Por uma questão intelectual, gosta de trabalhar com estas questões. Pronto. Não temos tempo. Não temos realmente mais tempo, porque isto é um tema apaixonante para todos nós, não é? Vamos esperar pelo próximo Lusofon, provavelmente, para podermos aprofundar um pouco mais estas questões. Professora Maria José, muito obrigada pela... Obrigada também, foi um gosto, um prazer ter participado, ter tido esta oportunidade. A Shen, parabéns, continuo, porque fala como nativo, claro. Obrigadíssima. Foi muito bom estar aqui consigo a falar com quem fala de escrita, de leitura, como nós falamos do IAO, do Luís Barbeiro. Foi um gosto também estar aqui a falar com o professor. Sejam bem-vindos para o próximo ano, novamente, e o IPB deseja o melhor de tudo, está bem? Adeus. Obrigada. Até logo. Adeus. Até logo. Adeus. Adeus.